O que estou prestes a compartilhar com você carrega o peso da vida e da morte, uma mensagem tão profunda que poderia alterar completamente o curso da sua vida. Esta não é apenas qualquer mensagem, uma missão divina, enraizada na palavra viva de Deus, a fonte suprema e infalível de verdade e poder. É uma mensagem que tem o potencial de incendiar sua mente com clareza, paixão e convicção. Veja bem, eu não estou diante de você como um orador comum, mas como um mensageiro enviado para entregar um chamado claro aos escolhidos. Sim, você, que foi chamado para despertar do sono da dúvida e perceber o imenso poder que possui. Não é o poder da força física ou da sabedoria mundana, mas o poder que flui através das suas palavras, as próprias palavras que têm a capacidade de moldar a sua realidade. A Bíblia fala claramente sobre isso em Provérbios 20:20. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. Agora entenda, isso não é apenas uma expressão poética ou um pensamento filosófico para ser ponderado e esquecido. Não, isso é uma lei divina, um princípio espiritual que governa o próprio tecido da sua existência. Quer você esteja ciente disso ou não, suas palavras estão sempre criando, sempre influenciando a direção da sua vida. O que você fala pode tanto construir quanto destruir, abençoar ou amaldiçoar, dar vida ou invocar a morte. Antes de mergulharmos mais fundo nessa mensagem, vamos fazer uma pausa para refletir sobre a magnitude profunda dessa responsabilidade. Não é pouca coisa ser dado o dom da fala, e em sua infinita sabedoria, Deus confiou a você esse poder. Esta não é uma habilidade ordinária e passageira, este é o poder divino de criar, construir e influenciar o mundo ao seu redor. A cada palavra que você fala, você está participando de um ato espiritual de criação. Este poder não foi dado a você de forma descuidada, nem deve ser manejado sem reflexão. Ele exige algo mais: uma reverência, um profundo senso de responsabilidade e um coração sintonizado à vontade de Deus. O poder de falar é uma confiança sagrada que requer sabedoria, discernimento e, acima de tudo, autocontrole. Voltemos nossos olhares ao início de tudo, ao livro de Gênesis, onde o poder bruto e magnífico das palavras é demonstrado pela primeira vez. O universo como conhecemos não veio à existência através de esforço físico ou algum mecanismo elaborado, mas através da palavra falada de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:9. Imagine isso por um momento. No meio da escuridão primordial, o silêncio reinava, o caos estava presente, e não havia forma, nem estrutura, nem vida. Então, com apenas uma palavra, Deus falou a luz à existência. Sua voz rompeu a escuridão, sua palavra comandou a vida a surgir, e o que antes era nada tornou-se algo, pleno de ordem e propósito divino. Esse mesmo poder criativo reside dentro de você porque você foi feito à imagem de Deus. Aquela centelha divina, aquela força criativa que falou o universo à existência, também está presente em você, incrustada em sua própria natureza. Suas palavras têm um poder imenso, o poder de criar, de trazer vida, de alinhar suas circunstâncias com a vontade de Deus e manifestar o céu na terra. Pense sobre isso por um momento. Quando você fala, não está simplesmente emitindo som, se você está participando do ato divino de criação. Com cada palavra, você está ou construindo ou derrubando, ou liberando vida ou trazendo destruição. Este é um poder tão incrível, tão amplo, que requer o maior cuidado em como ele é utilizado. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Isso não é um clichê, é uma verdade bíblica, uma realidade que devemos levar a sério. O próprio Jesus nos alertou sobre as consequências de palavras descuidadas e impensadas. Em Mateus 12:33-37, ele disse: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, todos terão que prestar contas de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Essas palavras devem nos atingir com uma reverência sagrada. Jesus não está falando sobre os grandes gestos ou os grandes momentos, ele está falando sobre cada palavra, mesmo as casuais, aparentemente insignificantes. Cada palavra que falamos tem peso, pois cada palavra tem o poder de criar vida ou morte. É por isso que é tão crucial falar palavras que estejam alinhadas com a vontade de Deus, palavras que refletem sua verdade, seu amor e sua justiça. O que você fala hoje não é apenas para o momento, está moldando a realidade que você experimentará amanhã. As palavras que você escolhe liberar na atmosfera têm o poder de determinar o curso de sua vida, a qualidade de seus relacionamentos, o nível de seu sucesso e a profundidade de seu crescimento espiritual. Suas palavras são como ferramentas nas mãos de um mestre construtor, construindo a fundação sobre a qual seu futuro será edificado. Fale descuidadamente, e sua fundação será fraca. Fale com sabedoria, e você criará uma vida enraizada em força, propósito e alinhamento com a vontade divina de Deus.
Agora voltemos nossa atenção para uma batalha que muitos de nós conhecemos muito bem, a batalha interna. Esta é a batalha contra a autossabotagem, o hábito sutil, mas destrutivo, de falar palavras que minam nosso próprio sucesso, nossa própria paz e nossas próprias bênçãos. É uma batalha travada não contra inimigos externos, mas contra os pensamentos e palavras negativas que direcionamos a nós mesmos. Quantas vezes você já se pegou dizendo coisas como: eu não sou bom o suficiente, eu não posso fazer isso, ou nada nunca dá certo para mim? Esses podem parecer queixas inofensivas no momento, mas, na realidade, são declarações com consequências sérias. Eles são sementes que você planta no solo da sua vida, e elas inevitavelmente crescerão nos frutos da dúvida, medo e fracasso. Quando você fala negativamente sobre si mesmo, você não está apenas expressando frustração, você está dando vida a pensamentos que têm o potencial de desviar seu destino. Palavras como eu não posso ou eu não sou digno não são apenas afirmações, são acordos que você faz com o fracasso. São contratos espirituais que o prendem a um ciclo de limitação, impedindo de experimentar a plenitude do plano de Deus para a sua vida. Cada vez que você declara algo negativo sobre si mesmo, você está capacitando aquilo a criar raízes em sua realidade. Mas estou aqui para lhe dizer que é esperança profunda e transformadora. E essa esperança não está em circunstâncias externas ou em momentos fugazes de motivação, mas em mudar a maneira como você fala. Veja, a mudança começa com suas palavras, porque Deus lhe deu autoridade para declarar vitória sobre sua vida. Você não precisa mais ser um observador passivo, uma vítima das circunstâncias ou dos fracassos passados. O poder de reformular sua realidade já está dentro de você, esperando para ser ativado através de suas palavras. Em Marcos 1:20-23, Jesus nos fornece uma revelação impressionante desse poder quando ele diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Preste muita atenção às palavras que Jesus usa dizer e crer. Esta não é uma escolha de linguagem acidental. Jesus está nos mostrando que aquilo que falamos com fé, o que declaramos com crença, tem o poder de mover montanhas tanto literal quanto figurativamente. Montanhas de dúvida, medo e limitação podem ser lançadas no mar quando você fala com a autoridade que Deus lhe deu. Qual é a montanha em sua vida agora? É um desafio que parece intransponível, uma situação que parece estar além de qualquer esperança, um sonho que parece fora do seu alcance? Seja o que for, saiba disto: suas palavras têm o poder de mudar isso. Jesus não disse se você pensar sobre isso ou se você desejar por isso. Ele disse: se alguém disser a este monte, há poder em falar e em verbalizar sua fé. E não apenas um pensamento vazio ou desejos vãos, mas uma declaração usada enraizada nas promessas de Deus. A ênfase aqui é dupla. Você deve falar e deve acreditar. Não basta simplesmente dizer as coisas certas, você também deve carregar a convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Veja, a fé não é apenas um exercício mental, é um ato de confiança expresso através de suas palavras. Suas palavras são a expressão externa de sua fé interna. Quando você fala palavras que estão alinhadas com a vontade de Deus e acredita em seu coração sem duvidar, você coloca em movimento forças espirituais que vão além do que você pode ver. O céu responde às palavras faladas com fé. É hora de quebrar as correntes da autossabotagem e entrar na plenitude da vida que Deus desenhou para você. O poder para fazer isso reside nas palavras que você fala. Muitas vezes nos aprisionamos com conversas negativas, repetindo frases que minam nosso potencial, danificam nossa fé e limitam nosso progresso. Mas você nunca foi destinado a viver uma vida acorrentada pelo medo ou fracasso. Você foi criado para a vitória, para o propósito e para a grandeza. O primeiro passo para desbloquear essa vida é mudar o que você fala. Em vez de dizer eu não posso, levante-se e declare com confiança: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Você não está operando com a sua própria força e você tem a força do Todo-Poderoso te fortalecendo. A mentalidade do eu não posso mantém você preso no medo, mas quando você a substitui por eu posso através de Cristo, você abre a porta para o poder ilimitado de Deus operando em você. Quando pensamentos de inadequação surgirem, e você sentir que não é bom o suficiente, lembre-se de que a palavra de Deus diz o contrário. Em vez de dizer eu não sou bom o suficiente, proclame com ousadia: eu sou maravilhosamente e admiravelmente feito. Salmo 33:14. O próprio Deus o criou com cuidado, intenção e propósito. Você não é um erro. E não está faltando. Você é uma obra-prima nas mãos do Criador. E quando você declara essa verdade, você se lembra do valor e da dignidade que Deus colocou em você. A Bíblia está cheia de exemplos do poder transformador da confissão positiva, a prática de falar palavras de fé,
e vitória sobre sua vida e circunstâncias. Uma das ilustrações mais impressionantes disso é encontrada na história de Davi e Golias, onde palavras de fé literalmente mudaram o curso do futuro de toda uma nação. Davi, um jovem pastor sem experiência de batalha, ficou cara a cara com um gigante que havia incutido medo nos corações dos melhores guerreiros de Israel. Golias era uma figura imponente, um símbolo de oposição esmagadora, e ainda assim Davi não recuou em medo. Ele não permitiu que o tamanho de seu inimigo ou a dúvida dos outros controlassem suas ações. Em vez disso, Davi falou palavras de fé ousada, declarações que reverberaram com confiança no poder de Deus. Em 1 Samuel 17:4-6, Davi proclamou: "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei e cortarei a tua cabeça." Essas não foram palavras vazias ou bravatas arrogantes, eram declarações enraizadas em uma fé inabalável em Deus. Davi não confiou em sua própria força, mas na fidelidade de Deus que o havia libertado antes. Ele falou com autoridade porque sabia que o poder da vida e da morte estava em sua língua. Provérbios 18:20-20, e ele escolheu falar vida e vitória. Esse princípio do poder das palavras faladas não está limitado apenas à história de Davi, é uma verdade eterna que se aplica a você também. Você também recebeu o poder de falar vida sobre suas circunstâncias, de declarar vitória sobre seus desafios e de alinhar suas palavras com as promessas de Deus. Quando você se depara com provações, é essencial não permitir que o medo ou a negatividade deem sua resposta. Em vez de falar palavras de derrota, dúvida ou desespero, escolha declarar a palavra viva de Deus sobre sua vida e sua situação. Agora que exploramos o poder da confissão positiva, é igualmente importante compreender a importância de proteger a sua língua. Embora as palavras tenham o potencial de trazer vida, cura e vitória, elas também carregam o poder de destruir, ferir e desencadear o caos se usadas de forma descuidada. A Bíblia oferece fortes advertências sobre os perigos da fala não controlada, enfatizando como a língua, embora pequena, possui imensa influência. Em Tiago 3:6, somos lembrados desta verdade impressionante. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade, ela contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Esta imagem vívida pinta um quadro claro do potencial destrutivo de nossas palavras. Assim como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira, uma única palavra descuidada pode causar dor, divisão e danos duradouros, não apenas em sua própria vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Pense no poder do fogo por um momento. O fogo pode ser usado para o bem, proporcionando calor, luz e até proteção, mas quando está fora de controle, torna-se perigoso e destrutivo. O mesmo é verdade para a língua. As palavras podem ser usadas para construir, encorajar e trazer luz a situações sombrias, mas quando faladas sem reflexão ou moderação, tem o potencial de destruir, ferir e acender as chamas da discórdia, amargura e conflito. A Bíblia nos oferece muita orientação sobre o poder de uma fala gentil e sábia. Provérbios 15:1 nos lembra do efeito que nossas palavras podem ter. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa verdade simples, porém profunda, ilustra como até mesmo o menor ato de gentileza ou doçura nas palavras pode dissipar a raiva e o conflito. Em contraste, palavras duras e descuidadas podem intensificar as tensões e prejudicar os relacionamentos. As palavras, quando usadas com amor e paciência, têm o poder de curar feridas, acalmar tempestades e restaurar a paz onde antes reinava o caos. A ideia de usar nossas palavras para trazer paz e graça é ainda mais reforçada em Colossenses 4:7. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. A imagem de palavras temperadas com sal sugere uma fala que é cuidadosa, sábia e benéfica, palavras que acrescentam sabor e vida, em vez de amargura ou dano. Palavras cheias de graça encorajam, edificam e abençoam os outros, ao mesmo tempo que refletem o caráter de Cristo em nossas interações diárias. Um aspecto frequentemente ignorado, mas essencial, de guardar a língua é a disciplina do silêncio. Em Eclesiastes 3:7, somos lembrados de que há tempo de calar e tempo de falar. A verdadeira sabedoria está em discernir a diferença entre esses momentos. Embora as palavras tenham o poder de curar, encorajar e elevar, há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia falar. Em determinadas situações, especialmente em tempos de raiva, frustração ou dor, o ato mais poderoso e transformador que você pode fazer é não dizer nada. O silêncio pode servir como um escudo protegendo seu coração, mente e relacionamentos do dano que palavras imprudentes poderiam causar.
O próprio Jesus modelou essa disciplina do silêncio durante seu julgamento diante de Pilatos. Apesar das falsas acusações, da injustiça e da intensa pressão que enfrentou, Jesus escolheu permanecer em silêncio. Mateus 27, 12-14. Seu silêncio não foi um sinal de fraqueza, medo ou passividade, foi uma demonstração profunda de força e autocontrole. Jesus confiava no plano do Pai e sabia que seu silêncio tinha um propósito maior. Sua recusa em se envolver em palavras defensivas ou autolegitimação foi um testemunho de sua sabedoria divina e de sua completa submissão à vontade de Deus. Em nossas próprias vidas, muitas vezes enfrentamos situações em que o silêncio é o curso de ação mais sábio. Quando as emoções estão em alta, seja devido à raiva, frustração ou mágoa, pode ser tentador atacar com palavras das quais podemos nos arrepender mais tarde. Nestes momentos, fazer uma pausa e escolher o silêncio pode nos impedir de causar danos desnecessários. Palavras faladas precipitadamente ou sob influência de emoções exaltadas muitas vezes fazem mais mal do que bem, deixando cicatrizes em nossos relacionamentos e comprometendo nosso próprio crescimento espiritual. A disciplina do silêncio não é sobre suprimir ou evitar, é sobre restrição, discernimento e confiança. Trata-se de reconhecer que nem toda situação requer uma resposta, e que às vezes, a coisa mais sábia e poderosa que podemos fazer é manter a paz. Provérbios 10:28 diz: até o tolo é considerado sábio quando se cala, e prudente quando fecha os lábios. Este versículo sublinha a profunda sabedoria que vem ao saber quando permanecer em silêncio. O silêncio pode criar espaço para a clareza, para que a voz de Deus seja ouvida, e para que as emoções se acalmem antes que uma ação seja tomada. Ao chegarmos ao final desta mensagem, quero compartilhar com você um testemunho que ilustra lindamente o poder transformador das palavras. É a história de um homem chamado João, cuja vida foi marcada pela raiva, amargura e desespero. Suas palavras eram afiadas, cortantes e destrutivas. Ele atacava sua família, amigos e até mesmo estranhos. Com cada palavra dura, ele parecia afastar as pessoas ainda mais, e sua vida se tornou um reflexo da negatividade que ele falava. Conflitos, relacionamentos rompidos e uma infelicidade profunda o seguiam onde quer que fosse. E ainda assim ele não conseguia ver que suas palavras eram a fonte de grande parte de sua dor. Um dia, tudo começou a mudar. João foi a um culto da igreja onde encontrou um pastor que pregava sobre o poder da língua. A mensagem o atingiu profundamente, perfurando seu coração de uma forma que nenhum outro sermão tinha feito. Pela primeira vez, ele percebeu que suas palavras não eram apenas expressões de sua frustração, elas estavam moldando sua vida e ferindo as pessoas que ele mais amava. Sua raiva e amargura, que haviam se tornado uma segunda natureza, transformaram suas palavras em armas, e essas armas deixaram um rastro de destruição. Convencido pelo Espírito Santo, João sabia que não podia continuar por esse caminho. Ele confessou seus pecados a Deus, reconhecendo o dano que suas palavras haviam causado, e pediu perdão. Naquele momento de humildade, ele sentiu um senso de alívio, como se o fardo que carregava há anos tivesse começado a ser levantado. Mas João não parou por aí. Ele sabia que para realmente mudar, precisava substituir seus velhos hábitos por novos, enraizados na palavra de Deus. Ele começou a estudar a Bíblia com um fervor que nunca havia conhecido antes. Enquanto absorvia as Escrituras, João orava por sabedoria e pedia a Deus que lhe ensinasse como falar palavras que trouxessem vida em vez de ferir. Ele conscientemente se esforçou para escolher suas palavras com cuidado, para falar de maneiras que edificassem em vez de derrubar. Não foi fácil. E houve momentos em que ele recaiu em velhos padrões, mas João persistiu. Dia após dia, ele viu como as palavras que falava começaram a mudar não apenas a forma como os outros respondiam a ele, mas também como ele se sentia sobre si mesmo e sobre sua vida. À medida que João mudou a maneira como falava, sua vida começou a se transformar de maneiras que ele nunca pensou ser possível. Os relacionamentos que haviam sido quebrados por suas palavras duras começaram lentamente a se curar. Sua família, que antes estava distante e desconfiada, começou a se aproximar novamente. Seus amigos, que antes se afastavam de sua língua afiada, começaram a confiar mais nele. João descobriu que seu coração não estava mais sobrecarregado pela amargura ou raiva, mas estava cheio de paz, uma paz que veio de saber que suas palavras agora estavam alinhadas com a vontade de Deus. A vida de João, antes marcada pelo desespero e pelo conflito, agora estava cheia de alegria, contentamento e abundância. Seu testemunho é um poderoso lembrete de como nossas palavras podem moldar não apenas nossos relacionamentos, mas a própria qualidade de nossas vidas. A transformação que ele experimentou não foi resultado de mudanças nas circunstâncias externas, mas de uma mudança interna, uma decisão consciente de falar palavras que trouxessem vida, amor e encorajamento, em vez de palavras que causassem dano e discórdia.
O que a história de João nos mostra é que nunca é tarde demais para mudar a maneira como falamos. Não importa há quanto tempo estamos presos a padrões de negatividade, raiva ou crítica, Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar. Quando alinhamos nossas palavras com a sua verdade, quando falamos palavras que refletem seu amor e graça, o poder dessas palavras pode transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Enquanto estou diante de você hoje, eu exorto a levar esta mensagem a sério. Suas palavras carregam um incrível poder, o poder de moldar sua vida, de influenciar as vidas daqueles ao seu redor e de trazer a vontade de Deus à terra como no céu. Isso não é uma questão pequena. As palavras que você fala todos os dias não são apenas momentos passageiros de expressão, são sementes plantadas no solo de sua vida, e elas darão frutos bons ou ruins, que dão vida ou destruição. Escolha falar vida. Escolha falar palavras que tragam cura, esperança e encorajamento. Escolha falar amor, palavras que reflitam o amor ilimitado de Deus, palavras que edificam e não derrubam, palavras que reconciliam em vez de dividir. Escolha falar vitória, mesmo diante de obstáculos e desafios. Suas palavras podem mudar atmosferas, quebrar correntes e abrir portas de bênção que ninguém pode fechar. Que suas palavras sejam um reflexo da bondade, graça e amor de Deus. Lembre-se, o poder da vida e da morte está em sua língua. Provérbios 18:20. Esta verdade não é apenas simbólica ou uma realidade espiritual que governa a maneira como nossas vidas se desenrolam. Use esse poder com sabedoria, com reverência, entendendo que cada palavra que você fala carrega um significado eterno. Suas palavras têm o potencial de se alinhar com os propósitos de Deus e liberar seu amor e verdade no mundo. Assim, ao sair deste lugar, eu oro para que suas palavras sejam instrumentos de mudança, incendiando o mundo com o amor, paz e verdade de Deus. Fale com ousadia, fale com sabedoria e fale com o conhecimento de que você está colaborando com Deus para trazer seu reino à terra. Que Deus o abençoe, o fortaleça e guie sua língua enquanto você declara sua verdade e compartilha seu amor com um mundo que precisa. Vai e fale vida.